mais um pouco de transitividade verbal na prática, vamos fazer mais alguns exercícios. Para quem ainda não assistiu, eu recomendo que assistam os outros 2 vídeos que a gente fala de transitividade verbal, principalmente o primeiro, em que a gente explica o que é a transitividade verbal, inclusive com exemplos. Lá nesse vídeo, a última coisa que a gente trabalha lá é o mapa mental, em que a gente mostrou para vocês que nós temos dois grupos grandes, na verdade, de verbos, né? E que nesse grupo, aliás, estão lá os verbos de ligação, que são os verbos que eles não indicam ação, e do outro lado, os outros verbos que a gente chama esses verbos de significativos. Por que eles são chamados pela gramática de significativos? Eles são chamados de significativos porque são os verbos que indicam ação. Então, nós temos 2 grupões de verbos diferentes. Os que não indicam ação, que eles indicam o estado ou característica de alguém ou de alguma coisa, e aqueles que indicam ação, que são os chamados de significativos. Esse grupo maior, nós temos 2 subgrupos, que a gente tem lá os intransitivos. Quem são os verbos intransitivos? Os intransitivos são aqueles que, se a gente parar a leitura da nossa frase ali naquele verbo, a gente não vai precisar de nenhuma outra informação para a gente entender o que está acontecendo, que ação que é aquela que está sendo feita. Já os transitivos é diferente. Se a gente parar a leitura ali, a gente vai perceber que aquela ação, ela gera automaticamente uma pergunta, porque eu preciso de um complemento, de um adicional, de algum elemento para entender o que realmente foi feito, né? E quais são essas perguntas? Quando aparece a pergunta o que, eu tenho um verbo transitivo direto. Quando aparecem as perguntas de que ou de quem, para que ou para quem, em que ou em quem, de que ou de quem, aí nós temos o transitivo indireto. Mas também pode acontecer do verbo estar nas 2 situações de uma vez. Ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por exemplo, eu emprestei minha bola para o Zezinho. Se a gente parar a frase no verbo emprestar, eu emprestei. O que você emprestou? A bola. Para quem que você emprestou? Para o Zezinho, ok? Então, vamos ver? É só... Ah, professora, mas você falou muito rápido. Porque esse conteúdo já está salvo, né? Lá no outro vídeo aqui no canal, que é o vídeo sobre transitividade verbal, beleza? Então, bora lá, nossa primeira frase. A gente tá mastigadaço aqui pra gente, porque já tem até o verbo, né? A gente tem aí, por exemplo, esse verbo sumiu aí, ó. O cão sumiu, o cachorro sumiu no mato. A primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos 2 grupões de verbos, né? Os que são de ligação e os que são significativos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? É diferenciar se é uma ação ou não. Sumir é uma ação? Por que é uma ação? Porque tem alguém fazendo alguma coisa. Então, beleza, vamos parar a nossa frase, a leitura da nossa frase aqui no verbo sumiu? Gente, o cão sumiu. Beleza, todo mundo entendeu o que aconteceu. Talvez assim, tá, mas para onde que ele foi? Vamos procurar. Ou seja, nós não precisamos de nenhuma outra informação extra para saber qual foi a ação executada pelo cão ali. O que o cachorro fez? Né? Sumiu, eu já entendi o que aconteceu com o cachorro. Ele vazou na braquiária, sumiu, pronto, acabou. Beleza? Então, bora lá. Frase 2 pra gente. A secretária atualizou os dados. Atualizar claro que é um verbo. Atualizar é uma ação? Sim, é algo que a secretária fez. Então, vamos parar a leitura aqui no atualizou. Gente, a secretária atualizou. O que ela atualizou? Perceberam? Automaticamente aparece a pergunta o que. Se aparece essa pergunta o que e tem resposta, ali nós temos um verbo transitivo direto. Bacana? Então, bora para outro exemplo. Todos estavam nervosos. O nosso verbo é estavam, já tá destacado aqui pra gente. Eu falo assim, gente, olha, sabe o que aconteceu? Todos estavam nervosos. Pessoal, todos estavam. Então quer dizer que eu vou parar a leitura ali para poder fazer uma pergunta? Não, esqueceu? Primeiro a gente vai verificar se estavam indica uma ação ou não. Estar nervoso é uma ação? Não, estar nervoso é o modo como alguém se encontra, né? É o estado que alguém se encontra naquele momento. Então, estar nervoso não é ação. Se não é ação, é o quê? É verbo de ligação. Bacana? Porque indica o estado ou característica de alguém. Frase 4. Ofereceram doces para os convidados. Ofereceram é o nosso verbo. Ok? Oferecer é ação? Porque tem alguém fazendo alguma coisa. Bacana, então ele não pode ser verbo de ligação. Ok, já entendi. Mas
Os verbos significativos, que são os outros verbos, eu tenho um monte deles. Quem é esse daqui? Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos parar nossa leitura nessa palavra. Gente, ofereceram. O que ofereceram? Doces. Ah, legal. Então, aqui eu tenho um objeto... eu tenho um verbo transitivo direto? Não só. Porque ofereceram doces para os convidados. Eu tenho para quem? Então, aqui eu tenho as duas perguntas e tenho resposta para elas, não é? Porque quem oferece algo para alguém. Mas, atenção, não é sempre que o verbo oferecer, ele vai ser bitransitivo, ou seja, ele vai ser ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. Pode ser, por exemplo, que a minha frase seja apenas ofereceram para os convidados. Se ofereceram para os convidados, eu tenho como ser objeto direto? Não, eu não tenho resposta para a pergunta o quê? Ok? Da mesma forma, se fosse o contrário, ofereceram doces. Ponto. Acabou minha frase ali. Eu tenho uma resposta da pergunta para quem? Se eu parar a minha frase em doce? Não tenho. Entende? Então, nesse caso especificamente, a gente não pode afirmar que ele é os dois, só se tiver as respostas das duas perguntas. Bacana? Bom, então, bora continuar. As moças não confiam em propaganda de beleza. Ah, o verbo é confiam. Confiar é uma ação? Ou indica o estado ou a característica dessas moças? Não, é uma ação, é algo que elas fizeram, mesmo que seja um processo mental. Qual o problema? É uma ação. Então, vamos parar a leitura da frase ali. As moças, hoje a gente ó, as moças não confiam, viu? Em que ou em quem que elas não confiam? Essa pergunta não é automática? Então, se apareceu a pergunta em que ou em quem, nós temos um transitivo indireto. Isso aí, galera, vocês estão ficando afiadinhos, né? Então, continuemos. Temos mais algumas frases aqui. Olha só, número 6. A noite chegou. Qual que é meu verbo? Tá destacado aqui, poxa, chegou, tem letra maiúscula aqui. Chegar é uma ação? É, tem alguém fazendo alguma coisa. Ah, mas é à noite, não importa. Esse alguém aí é a pessoa do discurso, lembra? Nós já falamos sobre isso aqui no canal. A pessoa do discurso é qualquer um que está ali no lugar do sujeito, ok? Ou de quem está interagindo com o sujeito, né? Então, chegar é uma ação. Se eu falar a noite chegou, a gente precisa de mais alguma informação para entender o que foi feito? Não, tanto é que nessa frase não tem. Nós temos um verbo intransitivo, porque para eu entender a ação, eu não preciso de um complemento, eu não preciso de uma outra informação extra. Frase 7. Os jogadores receberam um prêmio. Ok? Receberam é meu verbo. Esse receberam, ele indica o estado ou a característica dos jogadores? Ou dos prêmios? Não. Esse verbo receberam aqui, ele indica uma ação que foi, na verdade, que aconteceu, né, com os jogadores. A ação dos jogadores receberem um prêmio. Então, se é a ação, a gente para a leitura da frase no verbo. A gente usa os jogadores receberam. O que eles receberam? Perceberam que automaticamente vem a pergunta? Se eu tenho automaticamente a pergunta o que, a gente tem, então, um verbo transitivo direto, mas a gente tem que ter a resposta, né? Porque eu poderia dizer, por exemplo, que eles receberam o prêmio do prefeito. Por exemplo, os jogadores receberam o prêmio do prefeito. Se fosse essa frase, aí nós teríamos um verbo transitivo direto e indireto. Ou então, os jogadores receberam do prefeito. Se fosse só do prefeito, seria um verbo transitivo indireto, porque a gente teria a resposta somente da pergunta de que. Número 8. Os compradores consideraram a proposta razoável. Consideraram é o nosso verbo. Considerar é uma ação? Sim, de novo aí a gente tem um processo mental, mas é uma ação que está sendo feita. Então a gente precisa parar nossa leitura nesse verbo. Ó, galera, é o seguinte, os compradores consideraram. O que eles consideraram, né? Tá vendo que a pergunta é automática? Se apareceu essa pergunta automática e a gente tem resposta, nós temos um verbo transitivo direto. Tá vendo como não é tão difícil assim? Então, bora lá para a próxima frase. As pessoas andam estressadas. Andar estressadas é uma ação? É sim uma ação, porque está indicando o modo como elas andam ali, tal. Mas será que andar estressado é uma ação? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o verbo andar, por isso eu vou fazer um parênteses aqui agora para explicar uma coisa para vocês, tá? Pelo amor de Deus, nunca façam a análise de qualquer palavra da frase de forma isolada.
As palavras elas precisam estar dentro de um contexto, porque dependendo da situação, elas podem assumir funções diferentes. Como nesse caso aqui, andar estressado indica o estado em que as pessoas se encontram ultimamente. Não quer dizer que é o modo como elas caminhavam. Mesmo porque como é que a pessoa vai andar estressada, andar de caminhar, né? Só se anda desengonçado, anda correndo, andar correndo também andar, né? Deus ia correr. Então, nesse caso aqui, a gente não tem ação. Se a gente não tem ação, a gente tem um verbo de ligação, porque esse verbo, ele indica pra gente aqui, olha, a característica desse sujeito, beleza? Mas aí nós temos a frase 10, os jovens andam muito rápido. As jovens, quer dizer. De novo o verbo andar. Então, beleza, já sei, verbo de ligação, pode colocar aí. Não, a gente nunca vai fazer isso. Eu acabei de falar, nós não vamos pegar a palavra solta e achar que pau que bate em Chico bate em Francisco, porque não é assim que funciona. Né? A nossa língua é muito rica, então tem várias e várias situações. As jovens andam rápido, esse andar aqui no caso é uma ação, é a ação de caminhar. Né? Olha, percebam a diferença. Lá quando fala que andam estressadas, quer dizer o estado e a característica delas, mas andar muito rápido quer dizer o quê? É uma ação. Se eu parar a minha leitura nessa ação de andar aqui, eu entendo que elas fizeram? Sim. Então, andar é um verbo intransitivo. Então, aqui nesse caso, a gente tem um verbo intransitivo porque a gente não precisa de nenhuma informação extra. A gente não precisa de nenhuma informação extra, desculpa, repetir aqui sem querer, de nenhuma informação extra para poder entender a ação que foi feita, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!